Tudo bem com você? Hoje o podcast da Alesp vai falar do vestibular da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Em breve a lista de aprovados para a segunda fase estará sendo publicada. E sobre esse assunto nós temos o prazer de receber aqui a quem já agradecemos a participação do diretor da Conveste, a Comissão de Vestibulares da Unicamp, professor José Alves Freitas Neto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Renata. É um prazer vir aqui. Quero agradecer a oportunidade de conversar com você e com todos os que nos acompanham nesse podcast. Muito obrigada. Professor, como é que é? Já está tudo pronto para a liberação dos aprovados da segunda fase? Tá. A nota de corte, como é que é? A nota de corte já saiu, está tudo quase pronto. Nos próximos dias aí essa lista para os candidatos que farão a etapa final. Nós partimos de 60 mil candidatos na primeira fase para aproximadamente 13 mil pessoas que serão convocadas no próximo dia 22 de novembro. Aproximadamente um terço. Um terço. E é uma prova descritiva? Então, a segunda fase do vestibular é de questões abertas e isso faz um enorme diferencial. Costumo dizer que na primeira fase, por ser múltipla escolha, a gente sabe que os candidatos acertam, mas a gente não sabe como eles acertam. E na segunda fase a gente quer saber como eles escrevem, como eles desenvolvem o seu raciocínio, e inclusive como eles erram, porque até o erro pode ser pontuado numa etapa como essa. Porque, afinal de contas, eu preciso entender como é a formação do aluno que efetivamente vai ingressar na universidade. Quando tivemos a primeira fase da Unicamp, ainda em outubro, pela primeira vez foi feita pela manhã. Por quê? Nós decidimos essa mudança no ano passado porque nós tivemos várias pequenas intercorrências, como queda de energia, local que teve dificuldade por conta dos temporais no final da tarde. Então nós achamos mais prudente, por conta dessas questões todas, fazer a prova de manhã, além do clima ser um pouco mais fresco. E 98% dos nossos candidatos já estudam no período da manhã, então isso não afetaria tanto a rotina deles. As provas dos dias 1º e 2 de dezembro também serão pela manhã? Também serão pela manhã, com os portões sendo abertos às 8 horas e as provas iniciando às 9 horas. Agora, o que chama atenção quando a gente vai trabalhar toda essa questão do vestibular da Unicamp, que inicialmente 60 mil candidatos concorrem a 2.500 vagas? 2.537. Isso. É que vocês fazem vestibular no estado inteiro e também em outros estados. Nós fazemos a prova em 31 cidades no estado de São Paulo e fazemos em outros 6 estados. Nós fazemos no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no DF, em Minas Gerais e no Paraná. Porque nós queremos uma universidade que ela seja diversa. Ela é paulista, ela é essencialmente paulista, né? 85% dos nossos alunos vêm desses estados, vêm do próprio estado, mas nós sabemos que há excelência também fora. E o estado de São Paulo e as suas universidades, elas são de referência e padrão internacional. Então podemos, com isso, levar a oportunidade para que muitos alunos venham estudar com a gente na Unicamp. Quando vocês começaram a cruzar divisas? E se a Unicamp é pioneira nisso? A Unicamp, ela cruza divisas desde o início do seu vestibular, passando os primeiros anos. Nós fazemos um vestibular próprio desde 1987. O que aconteceu é que, à medida que o Enem foi sendo estabelecido, foram fechando as portas e deixando de fazer esse vestibular. Quando eu assumi a Conveste em 2017, ou seja, para o vestibular de 2018, nós voltamos a fazer vestibular em algumas dessas capitais. Fizemos um teste, primeiramente Fortaleza e Belo Horizonte, e depois fomos expandindo. E porque também nós temos interesses muito específicos. Sabemos que os estudantes no Ceará têm uma alta tradição na área de exatas, e metade das vagas da Unicamp está na área de exatas tecnológicas e engenharias. Então queremos buscar esses que são os melhores estudantes. Nós, na Unicamp, queremos os melhores estudantes. Sistema público, sistema privado, estando na região metropolitana de Campinas, estando na Grande São Paulo, no litoral, no interior. Queremos estudantes do Brasil inteiro, mas queremos os melhores. Então, você já deu uma ideia. Do Ceará, a área de exatas. Isso. E dos outros estados, qual que é o perfil? Nós temos, por exemplo... Quais são os cursos mais procurados? Vamos lá. Bom, Minas Gerais tem um perfil muito definido, que é medicina preponderante. Porque aqui é quase uma brincadeira. Metade das vagas... vou corrigir. Não vou dizer números, que eu não estou com esses números frescos para falar de outra universidade. Mas boa parte das vagas da UFMG, hoje, por causa do Enem, são ocupadas por estudantes paulistas. Então, porque obviamente o estado de São Paulo não tem o melhor rendimento no sistema de avaliação, mas ele é o sistema mais amplo. Então, consequentemente,
Na média não dá o resultado, mas seguramente o Estado de São Paulo tem os melhores alunos individualmente falando. E isso faz com que muitas vezes boa parte das vagas nessas universidades de medicina sejam ocupadas por estudantes paulistas no país inteiro. Então é uma maneira também de assim, bom, vamos agora tentar uma vaga na Unicamp. Então, acho que esse é um perfil. Temos vários estudantes mineiros aprovados no curso de medicina, como também em outros cursos, né? Na Bahia, nós temos uma questão que está diretamente relacionada também à questão das cotas para estudantes pretos e pardos. Então, como é um estado com grande população preta e parda, queremos oferecer uma oportunidade para que mais estudantes com esse perfil tenham a possibilidade de acessar a universidade. Mas também lá, como em todas as cidades, tá? Medicina é o curso mais concorrido, como acontece em qualquer universidade que existe no nosso país que tem curso de medicina. E Distrito Federal? No DF, nós temos um perfil que é atrair candidatos que vêm de outras partes do país. Então, porque às vezes, como por ser a capital, né, a por facilidade de voos, né, exatamente. Então, país. Tem muita gente que vem de Goiás, mas muita gente também que vem no norte do país, para poder fazer a prova em Brasília. Mas também ali, os cursos de computação e os cursos da área médica são os cursos que chamam a atenção. E de Recife, seria informática? Recife foi o primeiro ano que nós fizemos. E nós tivemos também um perfil de estudante bem diverso. Predomina medicina, mas tem bastante gente na área de computação. Nossa, medicina é altamente concorrida. Altamente concorrido. E muita gente na área de humanas também, porque Recife tem uma tradição na área de humanas de ir muito bem nas Olimpíadas de Humanas que nós temos na Unicamp. Até o ano passado, qual era o curso mais concorrido? Sempre foi medicina. Né? Nós tivemos aproximadamente 265 candidatos por vaga no curso de medicina da Unicamp. Envolvendo cotas, não cotas? Cotas, não cotas. Esse é o total. Pegar uma concorrência geral, é isso que nós temos. A nota de corte é única para todos os segmentos? Como que funciona isso? A nota de corte ela não é definida previamente, ela é definida conforme o rendimento dos candidatos. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Então, nós temos 88 vagas no vestibular, são outras 22 pelo Enem, mas no vestibular nós vamos então multiplicar por 10 o total de vagas. Então, a pessoa na posição 880, que nota que ela tirou? No ano passado, se não me engano, foi 60 ou 61 pontos. Todas as pessoas que estiverem empatadas com essa pessoa na posição 880 vão para a segunda fase. Se a prova for um pouco mais difícil, essa nota cai. Se a prova for um pouco mais fácil, essa nota sobe. Mas ela tem sido estável nos últimos anos, tendo uma variação de 1 ponto a mais ou menos, né? E aí a gente faz a mesma coisa em relação aos pretos e pardos. Então eu vou pegar 15% desses 88, e aí vai me faltar aqui, mas hipoteticamente são 13 vagas, então 13 vagas, a posição 130 da pessoa preta e parda que está inscrita no vestibular também irá para a segunda fase e todos aqueles que estiverem empatadas, desde que sejam pretos e pardos. Então pode ter uma oscilação e teve. No ano passado foi 57 pontos para estudantes pretos e pardos e 61 pontos para ampla concorrência. Não há uma disparidade tão grande no caso da medicina. E quais são os critérios para desempate na segunda fase das provas abertas? Olha, não há empate. Curiosamente, por conta das notas e das variações que tem, porque nós temos vários pesos, porque daí tem a disciplina prioritária, e aí você vai ter uma distribuição que eu posso te assegurar que ninguém entrou até hoje no vestibular por conta de que você é o mais velho. Porque legalmente, como qualquer concurso, ao definir um resultado que seja exatamente o mesmo, a preferência é para a pessoa mais velha. Professor, anos atrás, décadas passadas, eu acompanhei bastante o vestibular da Universidade de São Paulo, tudo. E como é que é em relação aqui ao vestibular da Unicamp? Como é que se dá essa questão da melhor nota? Ou se são dois professores que analisam a mesma prova? Como que é isso? Então, a prova ela é corrigida no mínimo por 2 pessoas, com correções às cegas. E, obviamente, não há, né, contato de um com o outro para saber a nota. Havendo divergência de um ponto na área de humanas é aceitável, mas na área de exatas não é aceitável. Aí tem uma terceira correção, porque, obviamente, pode ter dado um cochilo, alguma coisa assim. Mas nós temos esse trabalho de segundas e terceiras correções para poder equalizar e dar a nota adequada para os candidatos. Por isso que é um processo moroso, né? E aí, quando a gente pega até mesmo redação, que fica todo mundo achando, é um critério de nota subjetiva, de forma alguma, porque nós fazemos perguntas muito objetivas e nós temos uma equipe muito bem treinada
E eu te digo que nós tivemos no ano passado 93% de correspondência da mesma nota entre o primeiro e o segundo avaliador. Ou seja, sinal de que a grade é justa. Porque as pessoas acham que a correção é subjetiva, mas não é. Se você permite, eu te explico rapidinho. Por favor. Tem uma série de critérios que são públicos, inclusive, que nós somos muito transparentes, para que os professores possam ensinar os seus alunos e tal. Mas o primeiro deles vai ser, né, corresponde à proposta ou não? Sim ou não? Se não, obviamente já está fora. Você não vai lá escrever receita de bolo. E aí, estando dentro disso, vai responder, usa adequadamente os textos? E aí você vai responder sim, plenamente, parcialmente. Tem uma régua. Tem uma régua. E aí você vai colocando... Então, você pode às vezes escrever um texto que ele é mais técnico e ter uma nota excelente que você cumpre todos aqueles critérios, ou você pode ter um texto assim de cronista de jornal, mas você fugiu do tema, não trabalhou adequadamente a coletânea, e aí você vai ter uma nota, ou vai ter uma nota inferior àquele que talvez tenha feito uma produção mais técnica. Por isso que a correção dentro dessa régua, então você vai ter, porque não tem assim o critério, eu gostei desse texto, eu não gostei. Eu gostei, mas ele cumpriu esse critério? Ele cumpriu aquele critério? Então é dessa forma que a prova é corrigida. E os erros de português? Eles não são descontados por conta de ter um debate imenso na área, né, a respeito do preconceito linguístico, variações e outras coisas. Porque sabemos exatamente quem é que tem maior domínio textual, são aqueles alunos que têm uma educação mais de melhor qualidade e assim por diante. E aqueles que, infelizmente, muitas vezes não tiveram a oportunidade. Até porque nós estamos falando também de um país em que muitos dos nossos estudantes ainda é a primeira geração de universitários. E sabemos como que o peso da formação da mãe, sobretudo, impacta a formação do estudante. Então não há desconto, mas há um reconhecimento daqueles que têm melhor desempenho também nessa mesma régua aí, domínio da língua portuguesa, tal, plenamente ou não. Então, isso. Porque os alunos têm medo assim, escrevi a sessão errado, vou descontar? Não, nem há tempo para fazer esse trabalho tão minucioso, porque é um momento que você simplesmente vai filtrar os alunos. Em relação às outras universidades públicas paulistas, a Unesp e a USP, eles também trabalham dessa forma a questão da escrita, da gramática? Eu não saberia dizer, mas eu acredito que sim. Creio que nós tenhamos todos a mesma compreensão. Entender com diversidade a situação dos estudantes. Porque, óbvio que quando você olha uma prova que nós corrigimos hoje, em 2024, para o vestibular 2025, e se você pegar essa mesma prova 10 anos antes, você vai perceber que há oscilação. Você vai perceber que o aluno hoje em dia ele está mais treinado no ouvir. Nós tivemos uma situação que passa pela pandemia, né? A pandemia teve um impacto profundo na formação dos estudantes, e esse impacto não ficou só no pessoal que se formou, prestou vestibular em 2020 e 2022. Ele persiste, porque obviamente uma criança lá na sexta série, que não aprendeu, sexto ano, que não aprendeu uma noção básica de matemática, ou mesmo em português, ele vai carregar essa deficiência, porque às vezes sequer percebe a deficiência. Né? Às vezes sequer mas para vocês é palpável. Mas para nós é palpável, de tal maneira que se você olhar o nível de exigência da prova hoje, ela é menor se comparado ao nível de exigência de 5, 6 ou 10 anos atrás. Quiçá falar de 30. Né? Mas tudo isso para poder dizer a respeito, porque o vestibular tem que se adequar ao estudante. Porque a universidade não pode ficar com vaga ociosa. Porque esse é um embate. Às vezes os professores, o aluno não sabe tal coisa. Bom, então agora vamos ensiná-lo. Né? Porque também a universidade é um processo educacional. É claro que todos nós gostaríamos de receber alunos quase cientistas, mas evidentemente o meu papel como educador, como formador, como profissional da área de educação é formar esse estudante reconhecendo as defasagens que ele tem. Nesse sentido, a necessidade da gente também, como universidade, se desafiar no ato de dar aula. Não apenas porque sou cientista super premiado, super de produção e tal, eu tenho que saber comunicar esse meu saber e eu tenho que estimular o meu aluno a se engajar nos projetos e, consequentemente, fazer com que a universidade continue a produzir excelentes profissionais, que é isso que nós estamos lutando e fazendo. Ao longo dos últimos anos, o que vocês têm constatado?
a maior deficiência é de quem presta para exatas, para humanas? Exatas. Nós temos um gargalo estrutural no país no conhecimento de matemática. Infelizmente, essa é uma constatação, né, e para uma área que ela é muito importante para diversas profissões e para o país, inclusive enquanto estratégia de crescimento econômico, por conta da formação de profissionais que muitas vezes nós gastamos muito tempo com alunos que talvez não tenham o preparo que nós gostaríamos que ele viesse carregando a educação de base. E com isso vocês não conseguem ter uma velocidade tão grande na evolução do curso. Isso. Ali, por ser uma universidade de porte médio, né, com poucas vagas, né, se compararmos com outras universidades, nós ainda conseguimos, mas alguns cursos nós temos gargalos estruturais. Por favor, toma um pouquinho de água aí, professor. Hoje nós estamos aqui no podcast da Alesp, tendo o prazer de receber o diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, professor José Alves Freitas Neto. Professor José Alves, eu gostaria que o senhor falasse da grande novidade da Unicamp em relação aos vestibulares, que vocês são pioneiros entre as universidades paulistas em cotas. Cotas para quem? Para as pessoas com deficiência. Foi aprovado recentemente no Conselho Universitário que nós vamos fazer uma implementação de cotas para pessoas com deficiência e também para pessoas com o transtorno do espectro autista, usando a nota do Enem. Nós estamos atendendo um preceito constitucional de que todos têm direito à educação. E, efetivamente, esses alunos já existem entre nós. Nós temos pessoas, estudantes com deficiência, mas sabemos que é um grupo subrepresentado na educação básica e subrepresentado na própria universidade. Então, com isso, nós queremos estimular a presença desses estudantes e que, obviamente, vai nos desafiar enormemente na nossa prática pedagógica, na nossa prática didática, nos nossos trabalhos, mas, de qualquer forma, é um direito e que toda pessoa tem que usufruir do direito que a Constituição garante a eles. E já agora para o vestibular de 2025, não? Então, nós estamos usando a nota pelo edital Enem, então não é dentro do vestibular. Então, no edital Enem, já para 2025, teremos 31 vagas em 20 cursos. Basicamente, cursos nas áreas de humanas e cursos na área de licenciatura em exatas. São esses os cursos que estão dando o pontapé. Medicina deve abrir essa vaga no ano que vem. E para que tipo de deficiência? Todas as deficiências. Auditiva, intelectual, física, visual, porque não pode haver uma discriminação por qual deficiência. Eu sei que essa é uma pergunta, e eu aproveito o alcance do podcast, que as pessoas ficam assim, mas uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, como que ela vai ser dentista? Pois bem, é óbvio que ela não vai ser dentista. Daí também você tem que reconhecer que as pessoas, quando elas se inscrevem, elas já passaram por uma experiência escolar. Elas já sabem da sua limitação. Então, às vezes, a gente fica achando que as pessoas assim, agora tem cota, eu vou lá. Não, a cota, ela é uma política que induz, mas ela também tem exigências, ela tem demandas, tem que ter desempenho, tem que ter nota mínima para poder ingressar. Então, pegando esse exemplo aqui, né, que é bem radical, mas porque as pessoas às vezes acham, então como é que vai formar? Não há possibilidade de formar. Então, no curso de odonto não vai ter vaga. Existe a vaga. Agora, a pessoa, o que a gente está deduzindo é que essa pessoa, dentro dessa condição, ela pode fazer disciplinas, algumas, mas, por exemplo, como que você pensa que essa pessoa vai exercer o trabalho? Então, tudo isso é para poder colocar que os estudantes, os candidatos, eles também têm uma consciência de si. Né? Então, não é que a universidade está passando a mão na cabeça. Ela está abrindo a perspectiva, porque, repito, nós não podemos selecionar, porque isso seria capacitismo e isso o Ministério Público não permitiria, que nós estaríamos discriminando por tipo de deficiência. Eu estou aqui dando um exemplo, né, assim, uma coisa bastante hipotética, mas apenas para poder sinalizar que esses estudantes já vêm de uma experiência escolar. E essa experiência escolar, ela é bastante dura. Os dados que nós temos do estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 3.200.000 estudantes em toda a rede. E apenas 70.000 estudantes são pessoas com deficiência nessa mesma rede. Esse número não corresponde nem um pouco aos 7% estimado da população do estado, do país e do estado de São Paulo que tem deficiência. Esse número corresponde a cerca de 2% dos estudantes matriculados na rede estadual de São Paulo. Então, esse processo de exclusão das pessoas com deficiência começa muitas vezes nas próprias casas, que as pessoas têm vergonha de mostrar os seus filhos, né, vergonha de expor. Então, tudo isso faz com que esse grupo, infelizmente,
e dentre tantas demandas e tantas desigualdades, seja ainda menos visível, e por isso a atitude da Unicamp me parece que ela é bastante corajosa, porque nós vamos ter desafios que nós não imaginamos e não enfrentamos até agora, mas ela é bastante corajosa porque ajuda a dar visibilidade a um problema e a um grande segmento da população do estado de São Paulo. Porque vocês, como gestores, vocês estão lançando essa novidade, mas você falou bem certo. Como é que vai ser o educador ao tratar com esse aluno, com essa deficiência, né? Esse é um processo que nós vamos ter que passar pela própria universidade, todos os professores, os funcionários, porque há modos e modos de tratar e adotar, né? Seja na linguagem, na postura, tudo isso... É uma reciclagem completa. É uma necessidade de você ter uma formação permanente para que não haja, né, porque ninguém se sinta constrangido dentro do universo. As pessoas, dentro do universo acadêmico. As pessoas pensam basicamente nas questões de acessibilidade, reformas arquitetônicas, que são necessárias. Senhores deputados, se puder fazer uma emenda para essas adaptações, serão muito bem-vindas. Mas, além disso, tem as adaptações didáticas, pedagógicas que precisam ser feitas. E humanas, né? E humanas principalmente. Agora, conta uma coisa. Falamos então desse pioneirismo entre as universidades paulistas de cotas de vagas para PCD, que vão começar a partir já do próximo ano via Enem, e depois vai ser incorporado no vestibular da Unicamp mesmo? Não, será sempre via Enem, por dois motivos. Primeiro, que você tem uma abrangência nacional e territorial, considerando que nós fazemos vestibular em muitos lugares, mas são 36 cidades. O Enem está praticamente no país todo. Mesmo dentro do estado de São Paulo, os nossos polos, nós queremos que os estudantes não tenham que viajar mais do que 100 quilômetros. Alguns casos existem, né? Mas não queremos que os estudantes tenham que viajar mais de 100, 150 quilômetros para chegar no local de prova da Unicamp. Esse é o nosso critério da distribuição geográfica dentro do estado de São Paulo para fazer a prova. Mas, considerando inclusive o perfil de pessoas com dificuldade de locomoção, é preferível que eles façam a prova na sua própria cidade. Então, por isso, a escolha pelo Enem ela é mais democratizante. Então, o número de vagas seria o mesmo. Então, portanto, fica dentro do Enem, porque facilita para os candidatos e facilita para nós como universidade. Professor, eu gostaria que você falasse aqui no podcast da Alesp sobre o vestibular que vocês aplicam a indígenas e que vocês vão lá dentro na Amazônia buscar esses candidatos. Como é que é? E quando começou? Essa é uma experiência incrível que a Unicamp começou no ano de 2019, né? Foi o primeiro vestibular indígena. E nós temos tido assim, o ingresso aproximadamente de 100 alunos. O primeiro vestibular, 70 alunos. Temos tido o ingresso chegamos a ter em um ano 130 alunos, ou seja, quase 2% do total de ingressantes da Unicamp são estudantes indígenas. E a nossa escolha foi para escolher os locais, né? Nós pensamos onde tem a maior população, né? E alunos e também que pudesse facilitar uma diversidade para que vários grupos étnicos estivessem na Unicamp. Hoje nós temos dentro da Unicamp mais de 30 etnias diferentes e que falam mais de 30 línguas diferentes. Hoje eu sou professor de História, eu dou aula de História, obviamente o indígena que existia para mim era só na página do livro, hoje o indígena está na minha sala e consequentemente eu diria que mais do que eu formo a ele me forma. Porque eu tomo um cuidado, porque eu sou professor de História da América Latina, então assim, os indígenas, hoje eu estou assim, alguns grupos indígenas, então você vai tendo um cuidado de evitar a generalização e de reconhecer também a maneira como eles trazem as suas contribuições, sua cultura para dentro da universidade. Então, isso foi dentro do escopo do que a Unicamp, que ao lado da USP, nós somos as duas últimas universidades a adotarem cotas. E na Unicamp, o desafio era, se somos os últimos, temos que fazer da melhor forma. Então temos que ter as experiências dos outros. E aí, a busca do vestibular indígena foi exatamente para poder contemplar o I da sigla PPI. Porque a comparação de rendimento escolar de um estudante indígena com um estudante preto e pardo, ela é enorme, é uma grande diferença. Porque boa parte desses estudantes estudam em escolas de comunidade, escola que tem um único professor. Então, eles fazem um vestibular mais simples. É isso mesmo. Por isso que eles estão competindo entre eles. Porque numa competição com os outros estudantes, que têm a educação tradicional, né, com todas as disciplinas que nós conhecemos, eles não passariam, né? Então, de qualquer maneira,
Eles fazem prova de português, de matemática, de biologia, de química e tal, mas essas provas são mais contextualizadas, textos mais curtos, porque uma grande característica dessa comunidade, desses estudantes, é a oralidade. Eles são capazes de te dobrar. Eu tenho histórias incríveis que um dia que eu sair da conversa eu vou contar histórias das experiências com os estudantes indígenas, o que eles narravam. Que, por exemplo, eles falam assim, você vem e me cobra tal coisa, mas se eu te soltar na floresta, você sabe chegar? Não, é óbvio que não. Então é só para a gente poder ver como que esses choques de saberes e experiências, né, estão aí. E óbvio que os indígenas habitam aproximadamente 13% do território brasileiro. Então, seja nas questões da biodiversidade, seja nas questões da própria sustentabilidade, nós precisamos e muito deles e dos saberes deles. As universidades é que tradicionalmente viraram as costas e nunca incorporaram os saberes dos povos originários. Quando vocês abriram os vestibulares, Amazônia acima, qual o perfil de quem se inscreveu e de quem passou? Menino, menina, faixa etária, pessoa solteira, pessoa com família? Então, a faixa etária do estudante indígena aprovado, ela é maior do que o estudante que entra pelo vestibular tradicional. Né? 18, 20 anos. 18, 20 anos. Aí nós vamos ter um pouco acima, 23, 24, pessoas com 30, pessoas com 40, o que não é usual na Unicamp. Né? Muitos deles com família. Então isso também é uma novidade, porque daí eles vêm e vem a família. Né? Muitos são indicados pela própria comunidade quem é que vai estudar, porque há um compromisso deles de retornarem às suas comunidades. Então, a relação com o conhecimento, ela é distinta. Agora, claro, há grandes choques, porque imagine, a gente faz vestibular em São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro. A gente faz vestibular em Tabatinga. A gente faz vestibular em Santarém. Né? A gente faz em Recife, que daí já pega um público de estudantes já indígenas, mas que convivem mais com o espaço urbano. Né? No Mato Grosso do Sul e assim por diante. Quando nós temos esses estudantes que vêm da Amazônia em particular, muitos deles, a primeira vez que saíram das suas comunidades foi para ir até a sede do município para fazer a prova. E eles chegam a fazer 600 quilômetros de barco para poder fazer a prova. A gente não consegue ter essas dimensões. Eu, no ano passado, tive a primeira vez que eu tive a experiência de ir ver a aplicação, que eu coordeno de longe, mas assim, eu fiquei abobado com tudo que eu vi. É uma experiência, é um outro Brasil. Dá para ter esperança em várias coisas. É muito bonito ver, e inclusive a maneira respeitosa com que eles tratam todas essas questões relacionadas ao conhecimento, ao vestibular, à seriedade. Agora, claro, sabemos que tem aí uma diferenciação escolar que se reflete no ritmo muito mais lento para estudar, tanto que neste ano nós estamos, para os ingressantes que vão entrar no ano que vem, eles passarão por um ano de adaptação na universidade. Vocês estão aprimorando. Uma espécie de letramento acadêmico, né? Para você, olha, a universidade exige isso. Você vai falar, não é minha cultura. Pois é, mas nós vamos respeitar a sua cultura, mas você também tem que entender que a cultura acadêmica tem certos ritos e certas exigências. E isso é fundamental, senão não há continuidade. Então isso tudo é aprimoramento, porque nós estamos sempre aprendendo nesse processo. Primeira turma foi em 2019. Temos 2019. Nós já temos formados? Já temos formados na área de administração, na área de pedagogia, na área de mediologia, já temos alguns estudantes formados. Professor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Muita coisa. E como é que ele se mantém aqui? Então, a universidade tem um alto investimento nas políticas de permanência. Né? Então, você tem bolsas para todo e qualquer estudante que comprove necessidade de um apoio financeiro, a universidade busca atender. Né? Esses estudantes são ranqueados a partir de comprovação de renda, de entrevista e assim por diante. Mas, pelo perfil dos estudantes indígenas, a totalidade deles recebe as bolsas de maior valor, que dá em torno de aproximadamente R$ 1.800. E quando vem com a família, aí complica mais. E aí, hoje, a universidade, porque você tem uma questão legal, inclusive, que eu posso dar a bolsa para o estudante que é da universidade. A pessoa que está matriculada é o estudante, é uma, né? Mas hoje em dia foi feito um aprimoramento e um debate junto à Procuradoria da Universidade para poder ter um auxílio complementar para aqueles que sustentam suas famílias ali na universidade. Quais as dicas importantes que o senhor deixa aqui para quem foi aprovado e vai fazer a segunda fase agora, bom, moçada, nos dias 1º e 2 de dezembro? Para quem está indo para a segunda fase, moçada, é simples. Muita atenção nos enunciados,
muita tranquilidade, procure responder exatamente aquilo que está sendo perguntado, não gaste muito tempo em relação a outras coisas. Eu sei tudo. A gente vai avaliar só aquilo que está dentro do que foi perguntado. E no mais, é ter atenção, concentração e faça o seu melhor. Eu costumo fazer a analogia com as Olimpíadas que tivemos recentemente, né? Quem chega ali para correr a raia final já passou por tantas outras, aí a disputa é você com você mesmo. Não fique pensando tanto na concorrência com o outro. Pense em dar o seu melhor. O seu melhor, de repente, pode ser que te surpreenda, né? Porque talvez a outra pessoa não esteja tão bem naquele dia. Confie e faça uma boa prova. E pegando o gancho aí final, o senhor falou das Olimpíadas, tem também as cotas para quem vence Vagas. as Olimpíadas de conhecimento. De conhecimento. Nós fomos a primeira universidade a criar essa modalidade, somos satisfeitíssimos que são alunos premiados que podem entrar diretamente sem vestibular, sem Enem, sem nada. Só com as medalhas olímpicas obtidas no segundo e no terceiro ano do ensino médio. O que nós queremos com isso? Buscar os melhores alunos, porque o Brasil tem uma grande tradição, que se eu falei que tem um gargalo na formação na área de matemática, por outro lado, tem um filezinho de gente das Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química, que dá show pelo mundo inteiro. Os brasileiros são finalistas nas principais Olimpíadas de Conhecimento. Então nós queremos, porque essas pessoas são disputadas pelas universidades no mundo inteiro. Então nós queremos atrair essas pessoas também. E isso tem sido uma experiência magnífica para a Universidade Estadual de Campinas. O próprio secretário de Ciência e Tecnologia, Varran Agopian, também participando aqui do podcast, falou que a ideia deles e também do governador Tarcísio de Freitas é transformar ali a região de Campinas como o Vale do Silício brasileiro, né? Pois é, vários passos já foram dados em direção a isso. A Unicamp está lá para poder contribuir e aperfeiçoar esse processo. Gente, hoje o podcast da Alesp recebeu aqui, nós agradecemos ao professor José Alves Freitas Neto, que é diretor da comissão de vestibular da Unicamp. Tem muita gente aí ralando, já foi aprovado para a segunda fase, as provas virão aí no dia 1º, dia 2 de dezembro. Muito obrigada, professor. Obrigado, Renata. Obrigado mesmo. E boa sorte para quem vai participar, para quem está já nessa segunda fase. Boa sorte, fique tranquilo, eu sei que é difícil, mantenha a calma e vamos lá. Boa sorte para você. Até mais.